Este é o programa Agro RS em Foco, que hoje vai tratar sobre energia solar, principalmente nas propriedades rurais. Para isso nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Assembleia, Dalvi Soares de Freitas, ele que é consultor nesta área de energia elétrica produzida pela energia solar. Consultor Dalvi Soares de Freitas, muito obrigado pela presença. Então vamos começar com um dado que eu colhia nas minhas pesquisas, falando que da energia total produzida e consumida no mundo, nós temos hoje a energia solar seria responsável por apenas 1%, 1,5%. Mas esse número é ainda inferior aqui no Brasil. Perfeitamente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, com todos os espectadores do programa Agro RS e a importância desse programa para o nosso estado, para falar de um tema tão importante, né, que é a produção de energia, especialmente energia solar fotovoltaica e as suas aplicações no meio rural. Esse é um dado muito interessante que mostra o potencial de crescimento da geração de energia solar no Brasil, né? O nosso país, apenas 0,2% da energia consumida no Brasil vem de energia solar, né? Como tu bem falaste, a média mundial está em torno de 1,5%. Mas a nossa referência, que é a Alemanha, que é onde se iniciou os primeiros sistemas de geração de energia solar e que tem uma qualidade de sol, um volume de sol ao longo do ano, sim, uma irradiância solar muito inferior ao Brasil, mais de 40% da energia consumida na Alemanha vem de fonte fotovoltaica. 40%? Mais de 40%. Então, a gente tem realmente um espaço muito grande de crescimento, né, aqui no Brasil, porque nós somos um país que tem sol o ano inteiro, tem volume de horas sol, de radiância solar espetacular, né? E o que estaria faltando para ampliar isso? Até porque nós estamos tratando de uma energia renovável, né, que tem aí, que não acaba, tem uma fonte ilimitada, e uma energia limpa, porque hoje a preocupação grande com a questão do meio ambiente. Perfeito. O que está faltando? Nós temos aí quanto tempo já, desde os primeiros testes, cerca de 20 anos, né, que nós estamos ouvindo falar em energia solar. O que falta para impulsionar esta alternativa? O Brasil demorou muito para regulamentar essa questão, né? Nós estamos falando da primeira resolução normativa da ANEEL, saiu em 2012, ou seja, então recém do ano 2012 para cá, que os brasileiros estão autorizados a gerarem a sua própria energia de fontes alternativas conectados à rede, né? Então foi de 2012 para cá que a energia solar começou a surgir de fato como uma alternativa possível legalmente dentro das propriedades. É claro que temos testes aí em torno de 20 anos, a Universidade Federal de Santa Catarina foi a precursora no Brasil em trazer essa tecnologia da Alemanha para cá e começar a desenvolver aqui, mas ainda em fase de testes, ainda em fase laboratorial. Mas realmente eu acho que o grande impedimento para que a gente pudesse estar muito mais à frente nessa questão foi a falta de regulação, que só aconteceu em 2012 e que está agora, neste momento, passando pela sua segunda revisão da Resolução 482, que foi quem normatizou isso no Brasil, e que recentemente, né, a ANEEL publicou uma espécie de escopo final, que está neste momento sob consulta e que vai balizar então a nova resolução que deve sair em meados do próximo ano, colocando novas normas de como vai funcionar a geração distribuída no Brasil. E nós que somos do setor de energia da geração distribuída, no caso fotovoltaico, no Brasil inteiro, estamos muito preocupados porque pode sair daí uma resolução que não seja tão favorável para os consumidores que queiram gerar a sua própria energia conectados à rede. Sim, porque no caso da energia solar, eu queria saber agora da questão de custos, né? Como é que isso, já que é uma nova tecnologia, perfeito, e a gente sabe que com o uso, com o tempo, né, e com os avanços tecnológicos, a tendência é a redução do custo, né? Por exemplo, para implantar e para manter, para fazer a manutenção, né? Isso está ocorrendo, está mais acessível para o produtor rural, né? Um produtor, pequeno produtor, médio e o grande produtor. Eles todos teriam acesso a essa tecnologia? Com certeza. Como é que funciona a questão da energia solar fotovoltaica, né? Nós estamos falando, a gente pega a conta de luz do proprietário, do produtor, vê o consumo dele médio dos últimos 12 meses e em cima deste consumo médio a gente dimensiona um sistema de energia solar
que ao longo do ciclo de 12 meses vai gerar toda a energia que ele vai consumir, baseado nesse consumo histórico de 12 meses, dos últimos 12 meses. Então nós estamos falando de uma energia que ela vai ser gerada em mais ou menos 6 horas por dia, que é a média de número de horas de sol em geração perfeita que acontece ao longo do ano, para ser consumida em 24 horas. Então a gente aprova o projeto na concessionária, instala o sistema na propriedade, conecta à rede da concessionária, a concessionária faz uma vistoria, tira o medidor tradicional que ele tem na propriedade, que é o medidor unidirecional, que só marca a entrada de energia, e coloca um medidor bidirecional, que marca tanto entrada quanto saída de energia. Essa que está sendo produzida. Isso, então nesse momento em que a usina está produzindo energia, aquilo que não está sendo consumido naquele momento é depositado na rede da concessionária, passa pelo contador, é contabilizado e se transforma num crédito de energia em que o consumidor vai consumir ele à noite, que não tem sol, portanto não está gerando energia, no inverno, que vai gerar menos energia que no verão, porque tem menos sol do que no verão, ou seja, então a gente deposita isso que se chama de sistema conectado on-grid. Só que atualmente a gente deposita essa energia lá e não remunera em nada a concessionária para colocar essa energia lá. Então esta é a grande discussão central do momento, da possibilidade desta nova resolução ou da revisão da resolução originária, que deve sair em meados de 2012, de passar a ser cobrado uma taxa, exatamente, uma taxa em que essa energia que a gente deposita na rede para consumir depois possa ter que pagar uma taxa para depositar essa energia. Bom, você me perguntou sobre a questão da acessibilidade, né? Hoje todos os bancos, né, têm linhas de crédito específicas para energias renováveis. Isso evoluiu muito nos últimos meses, especialmente, a taxas muito interessantes. E os homens do campo, os agricultores, os produtores rurais, ainda têm a facilidade de poder acessar créditos subsidiados do governo, como o Pronaf, por exemplo, né? Uma linha de crédito com juro muito interessante. Isso reduz muito o prazo, o tempo de retorno, né? Porque a gente pega o valor a ser investido versus aquilo que ele deixa de pagar de conta de luz por estar gerando a sua própria energia, dá aí um tempo de retorno que fica entre 4 e 6 anos. E de um equipamento que tem de garantia, as fábricas dão garantia de eficiência de 25 anos. Né? Eu estive na Alemanha no ano passado e vi sistemas funcionando há 40 anos, mas as fábricas dão garantia de eficiência no funcionamento do sistema de 25 anos pelo menos. Então estamos falando de um tempo de retorno do investimento muito rápido, sem considerar os reajustes na tarifa de energia. Se a gente for colocar o histórico de reajuste dos últimos anos, ele tem sido acima de 15% ao ano. Então, se a gente colocar isso olhando para frente, para 5, 10, 15, 20, 25 anos, a economia na linha do tempo de quem está gerando a sua própria energia, ela é muito grande, é muito vantajoso realmente as pessoas terem a oportunidade de gerar a própria energia. E nós estamos falando também de pequenos produtores também. Perfeito. Eles têm acesso, porque aí as empresas que trabalham com isso, baseado na necessidade de um pequeno, que pode ser diferente de um médio produtor, isso é trabalhado de forma a se adequar às suas necessidades. Né? Esse trabalho é feito, há uma consultoria, já que estamos aqui com o consultor, há uma consultoria que pode ajudar esse produtor rural? Todas as empresas hoje que trabalham com fornecimento de equipamentos para geração distribuída, especialmente energia solar, fotovoltaica, eles têm condições de dar essa consultoria financeira para o produtor. Né? Mas a Emater, que é uma entidade reconhecida, que faz um belo trabalho no campo, tem um programa muito interessante em que eles fazem toda uma consultoria técnica, financeira para os produtores rurais, para que eles possam investir com segurança na geração própria de energia. Né? Eu que sou originário do campo, de pequena propriedade, com passagem pela área pública, a gente conhece muito bem essa situação e essa necessidade que o homem do campo tem de gerar a própria energia, porque o custo de energia hoje, dentro da atividade produtiva dele, ele é pesado, né? E ainda agravado nos últimos tempos por um decreto presidencial do ano de 2018 que retira de forma escalonada durante os próximos 5 anos o subsídio da energia rural. Porque até então o homem do campo paga mais ou menos 60% do valor do quilowatt-hora comparando com o consumidor da cidade. E essa diferença, que era um subsídio governamental, foi retirado no ano de 2018 por um decreto presidencial de forma escalonada. Então, nos próximos 5 anos, o valor do quilowatt-hora pago no interior será igual ao da cidade. Então, vai ter um aumento neste custo que já é significativo na propriedade rural. Então, é mais do que oportuno, né,
os produtores rurais atentarem para essa questão de terem a oportunidade de gerarem a própria energia, e a energia solar fotovoltaica é realmente uma alternativa maravilhosa. Está crescendo muito, né? Crescendo muito. Se a gente olhar os dados de 2019, nós tínhamos 30 mil sistemas conectados no Brasil em janeiro, e agora, no mês de setembro, fechamos com mais de 100 mil sistemas, ou seja, em 9 meses tivemos um crescimento acima de 300% no Brasil inteiro, na questão da energia solar fotovoltaica. No Rio Grande do Sul, somos o segundo estado em número de sistemas conectados, perdemos apenas para São Paulo, ainda na frente de Minas Gerais, mas acho que Minas Gerais deve nos ultrapassar aí nos próximos meses, porque é o único estado no Brasil hoje que tem um incentivo diferenciado para a geração de energia fotovoltaica, especialmente em grandes usinas. A gente está falando de produção de energia, de uma energia aí limpa, né? Até com baixo custo de manutenção, embora tenha um investimento inicial que é significativo. Mas essa energia, quando a gente fala em produção, a gente tem que falar também em eficiência, né? Perfeito. Porque é uma reclamação muito grande, né, dos proprietários rurais sobre a questão da energia não ser suficiente, né? A qualidade da energia. Da qualidade para poder movimentar toda Perfeito. a estrutura de uma propriedade rural. Perfeito. Né? Isso também é importante atentar. Gerar a própria energia com energia solar, ele melhora, mas não resolve. Por que eu digo isso? Porque naquele período em que a usina está gerando energia, naquelas horas do dia que tem sol, perfeito, há um equilíbrio de tensão. O que acontece hoje no interior, especialmente no interior, é uma queda de tensão, ou seja, o cara tem lá o consumidor tem lá a necessidade... É uma instabilidade. Ele tem lá contratado com a concessionária 220 volts e recebe 180, 170. Então, ele acaba consumindo mais porque os equipamentos dele funcionam de forma prejudicada, né? E acaba tendo um consumo maior. E isso é um problema geral de todos os estados brasileiros, praticamente todas as concessionárias, que a gente precisa muito investimento em distribuição de energia para que isso seja resolvido de forma definitiva e a gente não olha para frente vendo que isso terá uma solução de médio prazo. Sim, uma coisa é iluminação, a outra é energia. Né? Quando a pessoa gera a própria energia, naquele momento em que a usina fotovoltaica está gerando, isso está resolvido. Mas depois, em um horário que não está gerando, por exemplo, que não tem sol, à noite, ele está sujeito a essas variações de tensão que é muito normal na zona rural, especialmente no verão. Né? Então, eu vi um dado aqui, são 6 horas, uma média de 6 horas isso. Ao longo de um ano. Isso, uma média de 6 horas dias ao longo de um ano. Que nós temos de energia direta. Exatamente. Mas isso depois fica armazenado, né? Exatamente. Quando a usina está ligada, conectada, gerando energia, e aquilo que não está sendo consumido no momento que está indo para a rede, ela se transforma num crédito de energia e esse crédito o consumidor tem 5 anos para consumir ele. Não tem que consumir no mês que vem, no ano que vem. Ele tem até 5 anos para consumir. Então, se em 5 anos ele não consome aquele crédito que ele tem na rede que é dele, essa energia que é dele, que ele depositou na rede da concessionária, aí ele perde essa energia e fica para a concessionária. Mas ele tem até 5 anos para consumir essa energia. Para consumir essa Mas energia. a gente faz um dimensionamento, um estudo de caso em cima da necessidade dele, que ao longo do ciclo de um ano, tudo que ele gerar, ele vai consumir. Né? Em termos de tempo, o proprietário rural que tem esse interesse, né, em investir, né, e começar investindo, ele pode fazer experiências com módulos menores para depois ir acompanhando o resultado disso. O que a gente recomenda? Né, é que as pessoas procurem empresas que trabalhem com energia solar, que tenham engenheiro eletricista próprio, que tenham inscrição no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né? Que tenham fornecedores diretos com empresas conceituadas no Brasil em marcas de material elétrico muito conhecidas, né? Porque isso dá a garantia de que aí essa empresa que vai prestar esse serviço para ele tem realmente todas as condições técnicas de entregar realmente uma solução para o produtor. Porque nós estamos falando de uma usina de geração de energia elétrica, né? Não é a mesma coisa que instalar um eletrodoméstico na parede, conectar na tomada e ir embora. Precisa de muita... quem trabalha com isso, quem fornece isso no mercado, precisa de muita capacidade técnica para fazer isso e realmente entregar uma solução de curto, médio e longo prazo para o cliente. Porque estamos falando de um equipamento de 25 anos de garantia de eficiência. É um tempo muito grande. Então, o produtor tem que atentar para isso. O cliente interessado em investir tem que atentar para isso. Segundo, ele tem que atentar para esse estudo. Ele não pode comprar sem um estudo, né? Quem vai fornecer isso para ele tem que fazer um estudo para ele, ou ele pode procurar a Emater, que também está apta a fazer esse estudo, está fazendo esse estudo já de forma muito recorrente, né? E apresentar esse estudo de viabilidade econômica e financeira desse investimento da propriedade. Baseado nisso, ele também pode tomar a decisão de não querer gerar 100% da energia
agora, de fazer um investimento para gerar 30% da energia que ele precisa, para fazer essa experiência, né? Ou gerar 50%, ou gerar um pouco mais ou um pouco menos. Então, para fazer essa experiência. Diante dessa experiência, ele vai ter realmente as respostas que ele precisava, e aí ele está confortável para aumentar o investimento, ele pode ser modulado, não tem necessidade de fazer tudo de uma vez só. E há uma dificuldade maior para manutenção? O próprio proprietário né, da propriedade rural, ele pode fazer essa manutenção? Ele tem que contar com uma manutenção técnica? Ela é mais complexa? Como é que isso está se dando hoje? Por via de regra, a energia solar fotovoltaica ela dá muito baixa manutenção. A principal manutenção é limpeza, porque está sujeita a poeira, a folha de árvore, né? E qualquer coisa que venha fazer sombra em cima do módulo solar, da placa solar que a gente chama, ele diminui a produção de energia, porque ele precisa ter o sol, ou seja, a radiância solar possa entrar diretamente no módulo, na placa, para gerar energia. Então, se daqui a pouco tem uma camada de poeira, ele vai estar gerando menos energia, né? Então, o produtor tem que ficar atento para ver se tiver alguma poeira, alguma coisa, tem que ir lá e passar uma água e lavar as placas. Essa é a manutenção recorrente. É claro que uma vez por ano ele tem que chamar um técnico, que pode ser da mesma empresa que forneceu o equipamento para ele, e fazer uma revisão geral no sistema, de conexões, de cabeamentos, se não teve nenhuma, se não afrouxou o sistema, a instalação, ou seja, é recomendado que uma vez por ano se faça uma revisão e tem que ser com um técnico capacitado para isso. Sim, sem dúvida. E para essa instalação, né, me falar em termos de tempo, a gente tem como passar uma ideia do tempo que é necessário para instalar e se isso tem algum tipo de prejuízo na produção do meio rural? Uma produção pode ficar prejudicada? Tem que parar alguma coisa para poder instalar esse sistema? Não, a instalação ela é muito tranquila, né? Chega e instala o sistema num local previamente combinado com o cliente, que pode ser um telhado, pode ser um solo. Normalmente, no meio rural, nas propriedades rurais, se instala no solo, porque para te fazer a limpeza é mais fácil, tem que estar usando escada, subindo em telhado, e até porque no meio rural tem espaço para isso, diferente do meio urbano, que a gente não tem espaço, muitas vezes, para fazer uma instalação. Então, normalmente, né, 90% dos casos, no meio rural se instala no solo, se faz uma usina de solo, que a gente chama. E isso não interfere em nenhum momento na questão do funcionamento regular da rede que ele já tem lá. Porque esse período em que se conecta a rede no sistema é minutos. Depois que ela já está instalada, 15, 20 minutos com a rede desligada, faz a conexão e liga de novo. Não tem nenhum prejuízo que possa interromper o fornecimento de energia por um longo período. E esse tempo de instalação das placas solares, isso é complicado? Não, ele é muito rápido, né? O que pode demorar um pouquinho, né? E que aí tem prazos que estão na resolução, né? Que são o tempo que leva para te aprovar o projeto da concessionária. Por exemplo, se a concessionária cumpre todos os prazos, e infelizmente não são todas que cumprem, algumas cumprem, outras não, os prazos estabelecidos pela resolução normativa 482 da ANEEL, que normatizou a geração distribuída no Brasil, ele diz que quando se protocola um projeto na concessionária para receber a aprovação, a concessionária tem até 15 dias para se manifestar quanto à aprovação ou solicitar a inclusão de novos documentos que possam estar faltando naquele projeto. Por isso que eu digo que uma empresa tem que ser muito competente, né? Tem que ter todo um aparato técnico para não mandar o projeto errado para a concessionária, senão não vai ser aprovado e é tempo que perde também, e às vezes o cliente já contraiu o financiamento no banco, já tem prestação para pagar, e a usina não está gerando energia porque a empresa que está fornecendo para ele não é suficientemente capacitada para não perder prazos, especialmente, para não fazer projeto errado, não fazer instalação errada. Acho que isso é interessante a gente reforçar até que existe um projeto que precisa ser encaminhado. Então se faz um projeto técnico. Exato, se faz um projeto técnico, um engenheiro eletricista, submete-se à concessionária, a concessionária tem até 15 dias para aprovar o projeto. Após a aprovação se faz a instalação, então, da usina na propriedade do cliente. Solicita-se uma vistoria técnica da concessionária, que a concessionária tem mais 10 dias para fazer essa vistoria, vir até a propriedade, fazer a vistoria, ver que realmente aquilo que estava no projeto que a concessionária aprovou é o que está instalado na propriedade. Após essa vistoria ser finalizada, a concessionária tem mais 7 dias para fazer a troca do medidor bidirecional, que vai começar a contabilizar essa energia que sai e essa energia que entra dentro da propriedade. Isso dá mais ou menos 35 dias, né, úteis. Né? É um prazo curto, né, muito interessante, mas que infelizmente não são todas as concessionárias que cumprem. Tem concessionária, a gente vê sistemas aí que chegam a ficar 60, 90 dias aguardando uma vistoria da concessionária ou aguardando a troca de um medidor bidirecional.
E é claro que elas estão sujeitas a aplicações, a penalidades impostas pela própria resolução, que a ANEEL, então, impõe às concessionárias como multa e tal. Mas, infelizmente, é um dificultador do processo o tempo que a concessionária leva para cumprir os prazos da resolução, que pode levar até 90 dias. Né? E bom, e aí coloca esse sistema, ele pode, o proprietário pode, o homem do campo, pode acompanhar o quanto ele está produzindo isso e saber se está realmente sendo importante para ele nessa Perfeito. redução do consumo e aumentando assim a sua produção própria? Perfeita pergunta. Como é que ele funciona a geração de energia? Os painéis, as placas solares, conhecidas como placas solares, elas geram energia em corrente contínua, que a gente chama. E essa energia em corrente contínua, ela passa por um equipamento chamado inversor, que transforma essa energia em corrente alternada, que é o que a gente consome. A gente consome nossos equipamentos elétricos corrente alternada. Então, esse equipamento chamado inversor, que transforma de corrente contínua em corrente alternada, ele tem sistemas eletrônicos implantados dentro dele, em que é possível o consumidor acompanhar em loco, a qualquer momento, o quanto de energia está sendo produzido aquela usina dele. Porque quando se instala o equipamento, além de a gente cadastrar esse inversor, a produtividade desse inversor numa plataforma de monitoramento, em que a gente consegue monitorar da empresa fornecedora desse equipamento, quanto está gerando o equipamento dele, está dentro daquilo que tem que ser gerado, também é possível instalar um aplicativo no celular do consumidor, em que ele pode acompanhar no momento que ele quiser quanto de energia está gerando a usina dele. Quanto tirou na última hora, no último dia, na última semana, no último mês, quanto dessa energia foi injetada na rede, quanto foi consumida, ou seja, tem várias informações que este consumidor, né, essa empresa que fornece para ele, tem que fornecer essas informações, tem que deixar ele suficientemente instruído para fazer esse monitoramento sozinho. Até porque em algum momento ele pode olhar o monitor dele, o aplicativo dele, e dizer, olha, esse último mês tinha que ter gerado tantos quilowatts e gerou menos. Aconteceu alguma coisa, vou olhar. Pode ser poeira, pode ser sujeira, pode ser algum problema que possa ter dado no equipamento. Até para condições de monitoramento, para uma intervenção de manutenção, esse consumidor tem que estar suficientemente instruído pelo seu fornecedor a poder manusear esse equipamento, que é simples também. Quer dizer, a tecnologia realmente está no campo também, não Com só certeza, na cidade, né? Eu costumo dizer que hoje a diferença de uma grande propriedade para uma pequena propriedade é só o tamanho, né? Porque o conhecimento para te poder trabalhar numa pequena propriedade, ele tem o mesmo de uma grande propriedade, né? Tu vai pegar a tecnologia de um trator pequeno, de um grande trator, de uma grande fazenda, ele é praticamente a mesma, né? A internet hoje está presente no campo da mesma forma nas grandes e pequenas propriedades. E também a produção de energia é a mesma coisa, né? Então, hoje, o homem do campo, hoje, ele é um empresário, né, que precisa de conhecimento para fazer a gestão da propriedade, para gerar sua própria energia, comercializar sua própria produção, baixar os seus custos e assim por diante. Com toda essa tecnologia, é importante que a produção energética acompanhe também, porque senão não adianta. E nas propriedades, tem aqui o local, né, definido, mas para o consumo, para a produção, para as residências, né, tanto a área rural, urbana, a tecnologia é a mesma. É a mesma coisa. Não tem uma diferenciação. Não tem uma diferenciação. Vale lembrar também que é possível juntar várias propriedades para receberem créditos de energia de um único sistema. E aí tem várias formas de colocar isso, né? Pode-se montar uma cooperativa, né? Ou seja, vários produtores rurais pegam as suas contas de energia, dimensiona-se um único sistema, instala-se num local, constitui-se uma personalidade jurídica com uma cooperativa para uma finalidade específica. Sim, como se fosse uma propriedade Exato, maior. como se fosse uma cooperativa. E essa energia injetada na rede, elas são créditos que é depois distribuída para cada uma das contas, compensada em cada uma das contas. Pode ser uma boa alternativa para os pequenos produtores. Com certeza, né? Além também do proprietário que tem mais de uma propriedade, né? Por exemplo, ele tem uma propriedade rural, tem uma segunda propriedade rural, ou tem uma propriedade na cidade, ou tem uma propriedade na praia, sei lá, um outro local, desde que seja na área da atuação da mesma concessionária, né? Ou seja, as concessionárias têm regiões delimitadas. Se ele tiver mais de uma propriedade e essa propriedade for dentro da mesma concessionária, ele pode juntar as duas contas, ou as três contas, ou tantas contas ele tiver, e fazer um único sistema e instalar num único local, que pode ser na propriedade rural, pode ser na propriedade da cidade, ou da praia, ou sei lá onde for, né? E pode ter locais ainda, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em onde a energia elétrica não consegue chegar, e aí a energia solar pode ser uma alternativa? Isso, aí a gente fala de sistema off-grid, que é sistema não conectado à rede, né?
que ela é uma alternativa para locais onde as redes ainda não chegaram, que felizmente esses números de locais onde não se tem energia elétrica diminuiu bastante nas últimas décadas, e são poucos locais hoje em dia. Ela é uma alternativa, mas financeiramente falando, ela não é muito atrativa, né? Sim, porque não vai contar com o sistema, porque ele tem que ter um local que é um banco de baterias para depositar essa energia, né? Então, gerar ela durante o dia, consumir parte dela e outra parte depositar num banco de baterias para te consumir à noite. Então, este banco de baterias, ele ainda é muito dispendioso, né? Precisa de um valor muito alto para fazer um investimento nesse sentido. Hoje já é viável para poucas necessidades. O cliente tem um sítio e tem lá uma geladeira, uma lâmpada e uma televisão. E aí ele quer para passar final de semana lá, alguma coisa, ou para levar para um acampamento, né, ou para um motorhome, digamos assim. Ele, embora é um investimento alto, mas ainda vale a pena. Agora, quando ele precisa dessa energia para produzir ou para consumir um pouco mais, ele ainda financeiramente não é um investimento viável, que tenha retorno. Né? Para a gente só finalizar, Dalvi, questão bom, muitos proprietários rurais adotaram, né, estão adotando, estão pensando. E existem pesquisas com esses proprietários que adotaram o sistema de energia solar para medir o nível de satisfação? E dá para a gente dizer que o sistema está correspondendo à expectativa desse pessoal? Dados divulgados recentemente, especialmente por entidades que têm trabalhado essa questão nas pequenas propriedades, especialmente, como a Emater e algumas secretarias municipais de alguns municípios, dão conta de que acima de 95% das pessoas que fizeram este investimento estão plenamente satisfeitas com eles. Né? Então, realmente é uma coisa acima da média de qualquer outro investimento. Né? E eu estou satisfeito com a nossa entrevista. Foi muito boa. Acho que foi bem esclarecedora. Agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Contem com todas as informações que a gente puder colaborar para que este investimento tão importante possa crescer ainda mais no nosso estado para beneficiar os nossos agricultores. Obrigado. Okay. Muito obrigado. Agradecemos ao Davi Soares de Freitas, ele que é consultor nesta área de energia solar, que foi o tema de hoje do nosso Agro RS em Foco. Até o próximo programa.